alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 22. E agora nós entraremos um novo assunto, que é a herança genética e material genético. Então, nós daremos início ao estudo da genética. E o que é genética, pessoal? Genética é o estudo dos genes, né? A genética, ela é a ciência que estuda a hereditariedade. E nós vamos entender melhor como funciona e o que é isso. Então, vejam só. Nós sabemos que a reprodução, ela vai permitir com que os organismos gerem descendentes e perpetuem a sua espécie. Qualquer espécie, né? Aqui eu coloquei exemplos aí de mamíferos, coloquei exemplo de um réptil também, né? Porém, isso vale para todos os seres vivos, não somente esses grupos que estão ilustrados aqui. Agora, vocês já pararam para se perguntar como que as características dos pais, elas passam para os filhos? Bem, a resposta para isso são os genes, né? Os genes. É a partir dos genes que essas informações elas são passadas. Mas, professora, o que são os genes? Nós vamos estudar a partir de agora, pessoal. Então, vamos lá. Nós precisamos entender o que é a hereditariedade, né? E a hereditariedade, ela é definida como transmissão das características biológicas de geração em geração, ok? E a forma com que são passados é justamente por meio dos genes. Então, vejamos só, aqui eu havia colocado um exemplo para vocês, né, de um espermatozoide, ele alcançando aí um óvulo para que ocorra a fecundação. Os gametas, eles são células haploides. O que significa isso, pessoal? Que tem a metade do material genético, se comparado a outras células do nosso corpo que são chamadas de células somáticas 2N, tá? Então, vejamos só. O gameta masculino, né, o espermatozoide, ele possui metade do material genético e o óvulo possui a outra metade do material genético. Quando ocorre uma fecundação e essas duas células elas se unem, aí sim nós vamos ter uma célula com todo o material genético completo, né? E vejam só, justamente os espermatozoides têm 23 cromossomos e o óvulo tem 23 cromossomos. Então, quando eles se unem, são aí unidos, né? Nós teremos o total de 46 cromossomos. Agora vejam só, a espécie humana, né? Aqui eu estou falando da espécie humana. A espécie humana tem 46 cromossomos, mas a quantidade de cromossomos vai variar de uma espécie para outra, tá? Então, um rato tem uma quantidade de cromossomos diferente, um gato tem a quantidade de cromossomos diferente. Isso vai variar literalmente de espécie para espécie, ok? Então, a espécie humana, 46 cromossomos. Ok, depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso aí, tá? É só aqui uma introdução. Continuando aqui, pessoal, bem, nós vimos que todos os seres vivos, né, são formados por células. E o que nós temos no interior das células? Nós encontramos o material genético daquele ser vivo, né? Até vírus que não possuem células, eles têm material genético, só que o material genético do vírus geralmente vai ser o RNA. E o nosso material genético é o DNA, tá? E o que significa? Isso aí são siglas, né? O DNA é o ácido desoxirribonucleico e RNA, ácido ribonucleico. Então, ambos são ácidos nucleicos, tá? O DNA e o RNA, que vão ser aí o material genético dos seres vivos. Agora, vamos ver aqui o que é o DNA de fato, né? Então, o DNA, ele é uma molécula que é estruturada em dupla hélice, conforme vocês já devem ter ouvido algum dia aí na vida de vocês falar sobre isso. E nesses filamentos que contém as informações aí dos seres vivos. As informações de todos os seres vivos estão assim, organizados dessa forma, né? O DNA ou RNA, como eu disse para vocês. Aqui, como eu estou falando do DNA, né? No nosso caso, seres humanos, DNA é o nosso material genético. E nós vamos ver que, além dessa estrutura aqui, tem outras estruturas menores que constituem essa molécula grande que é o DNA, tá? Então, vejamos só.
O DNA, ele se organiza em pequenos trechos, que, digamos assim, são receitas para produzir as proteínas. Esses trechos nós chamamos de genes. Eu acabei de falar para vocês, né, que os genes que são responsáveis por passar as características dos pais para os filhos. Então, agora a gente sabe que os genes são pequenos trechos desse DNA. Então, cada trecho desse é responsável por uma característica nossa. Interessante, né, pessoal? Então, ó, um trecho do nosso DNA, um trecho aí, esse gene, é responsável por a gente ter o olho dessa cor, aí o outro trecho é responsável pela cor do cabelo, outro trecho é responsável pela cor da nossa pele, e aí são vários genes, tá? E depois nós vamos estudar melhor como que, às vezes, um filho ele é parecido mais com a mãe do que com o pai, mais com o pai do que com a mãe, né? Ou às vezes é parecido mais com a avó, e a gente vai entender por que isso acontece, mas agora aqui é só uma introdução básica, tá? Então é importante que vocês saibam que o DNA ele se organiza em pequenos trechos, que são os genes, tá, ok? Então, seguindo aqui. Os filamentos de DNA, né? O DNA ele é imenso, tá, gente? Se a gente fosse colocar ele em uma linha reta assim, seriam vários metros, né? Na verdade. Então, esses filamentos de DNA, eles ficam enrolados como novelos de lã mesmo, dentro do núcleo da célula, né? Para poder caber dentro do núcleo da célula, que é tão pequenininho, né? Então, quando uma célula ela precisa se dividir, né, passar essas informações adiante, por exemplo, quando a gente sofre um corte aí no braço, né? É necessário que sejam produzidas várias células para reparar, para regenerar aquele local, não é verdade? Então, nesse momento aí, que a célula ela precisa se dividir, né? Então, esse filamento de DNA comprido que eu falei para vocês, ele vai precisar se organizar em bastões. As pessoas acham que os cromossomos eles ficam organizadinhos assim, bonitinhos, o tempo todinho dentro da célula, né? Mas não é bem assim. É só quando ele vai fazer divisão celular que ele fica assim, nesse formato. O formato parecido aqui com esse, a gente vai ver que tem uma diferencinha na vida real, né? Para esse desenho aqui. Mas é bem próximo disso, tá? Então, o cromossomo aí, esses filamentos de DNA que vão se enrolando para ficarem organizadinhos aí dentro da célula, tá? Nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Nucleotídeos são partes ainda menores, pessoal, do DNA, tá? Porque vejamos aqui, eu disse para vocês, né, que nós temos os genes são pequenos trechos aqui do DNA. Então vejamos só, isso aqui é um trecho todo, mas aqui está mostrando em detalhes essa partezinha aqui, nucleotídeos, estão vendo? E os nucleotídeos são formados por moléculas, por outras moléculas menores. Então é como se a gente estivesse dando zoom. A gente viu lá o DNA, tá? Então aqui um detalhe do nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por uma molécula de fosfato, como vocês estão vendo aqui, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada, tá? Essa pentose no DNA, ela vai ser chamada de desoxirribose, e no RNA vai ser chamado de ribose, tá? Então, é uma diferença aí entre o DNA e o RNA. Então, como aqui a gente está falando de DNA, né? Essa pentose aqui, esse açúcar, seria uma desoxirribose, tá? E uma base nitrogenada. Então, isso aqui que é um nucleotídeo. Não façam confusão, tá? A gente viu aqui o gene, é um trecho, e aqui a gente está vendo em detalhes. Aqui eu ainda dei um zoom maior, digamos assim, para a gente ver aqui o que são esses nucleotídeos, tá? Agora, visto que esse nucleotídeo ele é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, a gente precisa saber o que é uma base nitrogenada, né? Então, uma base nitrogenada é um composto químico que possui nitrogênio na composição. Isso aí é bem assim resumido só para a gente entender do que se trata, né? Agora, o nosso DNA ele é composto pelas seguintes bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui a gente tem um nucleotídeo. Opa, aqui nós temos um nucleotídeo e aqui nós temos outro nucleotídeo do outro lado.
e essas bases nitrogenadas, elas vão ficar ligadas por uma coisa que a gente chama de ponte de hidrogênio. E nesse processo, o que vai acontecer? A adenina, ela sempre se liga com a timina. Ó, ilustrado aqui, adenina, timina. A guanina com a citosina. Então, é dessa forma. Bem, pessoal, agora vamos ver do que se trata o RNA. O RNA, ele é uma molécula responsável por colocar em prática a síntese de proteínas de fato, tá? Porque para que as informações que estão contidas lá na molécula de DNA, elas sejam expressas realmente em proteínas, vai ser produzida inicialmente a partir de um trecho de DNA, um gene, né, conforme a gente viu, uma molécula de RNA, né, com a receita da proteína. E a informação que está contida nesse RNA vai ser aí traduzida por um ribossomo, né? E aí essa proteína, ela vai ser produzida, ela vai ser formada. E tem algumas diferenças básicas entre o RNA e o DNA. Os nucleotídeos do RNA, eles se organizam em uma fita simples, como vocês estão observando aqui, e os nucleotídeos, eles também são diferentes, né, do RNA. Vejam só, o nucleotídeo do RNA é formado por um fosfato, né, uma pentose, que é chamada de ribose, e por uma base nitrogenada. Sendo que tem uma base nitrogenada que é exclusiva do RNA, que é a uracila. Tá? Então, nesse caso aqui, a combinação dessas bases nitrogenadas seria a seguinte: adenina, uracila e citosina, guanina. Enquanto que no DNA a gente viu que a adenina ela se liga com a timina e a citosina com a guanina. Então, o RNA tem a sua base nitrogenada exclusiva e o RNA também tem a sua base nitrogenada exclusiva. E a diferença também que a gente consegue observar aqui são as pentoses, né? Que aqui é a ribose e aqui a desoxirribose, né? No DNA a desoxirribose e no RNA é a ribose. Então, diferenças básicas para a gente comparar um e o outro e compreender melhor. Então, RNA, fita simples, ribose, base nitrogenada exclusiva, uracila. DNA, a desoxirribose, que é a pentose dele, né? E a timina como base nitrogenada exclusiva. Ok, pessoal? Aqui de novo reforçando essa ideia das bases nitrogenadas que diferenciam essas duas moléculas, né, uma da outra, esses dois ácidos nucleicos, vocês podem reproduzir no caderno também, tá? Dessa forma, ou melhorado até. Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro de atividades da página 18, ok? Bons estudos, um grande abraço e até amanhã!